Hoje, a gente vai desvendar uma verdade que pode ser um pouco desconfortável, mas que é incrivelmente poderosa sobre como conseguir o que se quer das outras pessoas. Vamos direto ao ponto, né? Todo mundo, em algum momento, precisa de ajuda. Seja na carreira, na vida pessoal, não importa. A grande questão é como garantir que essa ajuda realmente chegue. Qual que é o segredo? Bom, muita gente acha que o caminho é apelar para piedade ou ficar lembrando de favores antigos. Aquela coisa do, poxa, lembra daquilo que eu fiz por você? A gratidão parece que cria uma dívida moral, não é verdade? Mas a real é que existe uma moeda muito, mas muito mais poderosa nas relações humanas: o interesse próprio. E é exatamente aqui que entra a Lei 13, do famoso livro As 48 Leis do Poder. Ela se baseia numa verdade que, olha, pode ser um pouco dura de engolir, mas é fundamental. No fim do dia, as pessoas são movidas pelas suas próprias necessidades e pelos seus próprios desejos. Para a gente entender a força dessa lei, vamos primeiro dar uma olhada no que acontece quando ela é completamente ignorada. A história, olha, tá cheia de exemplos de apelos que pareciam justos, mas que acabaram em desastre. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga. Imagina a cena. A cidade de Corinto está em apuros e pede ajuda para sua antiga aliada, Atenas. O apelo deles é todo baseado no passado. Ei, somos amigos de longa data, a gente sempre se ajudou. Eles estavam apostando todas as fichas na lealdade. Só que os atenienses não estavam muito afim de sentimentalismo. Eles eram pragmáticos. Fizeram as contas. A pergunta era simples: o que é mais vantajoso para Atenas agora? E a resposta foi clara como água: se aliar ao inimigo de Corinto, que tinha uma marinha poderosa. Isso ia dar uma vantagem imensa contra a grande rival deles, Esparta. Resumindo, o interesse próprio atropelou qualquer sentimento de gratidão. E essa citação aí na tela resume tudo de uma forma brilhante. Para os atenienses, discurso emocionado sobre o passado não valia absolutamente nada perto de um bom e sólido argumento prático. A dura realidade do poder sempre fala mais alto. Agora, vamos pular para a Itália do Renascimento, uma história ainda mais trágica. A família de um cara chamado Stefano de Poggio conspirou contra o governante, Castruccio Castracani. O Stefano, que não tinha nada a ver com a história, foi lá apelar pela vida dos parentes, confiando na clemência, na justiça do governante. E a resposta do Castracani foi de uma crueldade estratégica assustadora. Ele fingiu que ia perdoar, convidou toda a família para o palácio dele e era uma armadilha. Assim que eles chegaram, todos foram presos e executados, inclusive o próprio Stefano. O apelo à misericórdia não só falhou, como foi usado de isca para o massacre. Ok, mas chega de história de desastre, certo? Vamos virar a página e ver o que acontece quando essa lei é usada com maestria. Vamos para a estratégia dos vencedores. Lá no século XVII, vivia um gênio, Galileu Galilei. Brilhante, mas sem grana. Ele dependia da generosidade de patronos ricos, que até davam os presentes, mas nada de salário, nada de estabilidade. A vida dele era uma constante insegurança. Então, ao invés de ficar pedindo esmola, Galileu traçou um plano genial. Ele mirou na família mais poderosa da época, os Médici. Ele sacou que o ego deles era gigante, que eles adoravam se associar a Júpiter, o rei dos deuses. E o que ele fez? Quando descobriu as luas de Júpiter, ele não chamou de luas do Galileu, que nada, ele as batizou de estrelas medicianas. Ele transformou a descoberta científica dele num tributo cósmico à grandeza daquela família. E o resultado, um sucesso estrondoso. Ao fazer a descoberta ser sobre os Médici e não sobre ele mesmo, Galileu garantiu o futuro dele. Foi nomeado filósofo e matemático da corte com salário integral e tudo. Ele não pediu piedade, ele ofereceu glória, um lugar na história. E isso eles não podiam recusar. Agora, um outro exemplo, numa escala ainda maior. Quando Gengis Khan conquistou a China, ele, um guerreiro das estepes, olhou para aquelas cidades cheias de cultura e pensou: para que serve isso? O plano dele era simples e bem brutal: destruir tudo e transformar a terra em pasto para os seus cavalos. Dá para imaginar o desespero do povo. Mas o conselheiro dele, Yelu Shukai, era um mestre da Lei 13. Ele não implorou pela cultura, não falou de misericórdia. Ele conhecia o chefe que tinha. Então ele foi direto no ponto fraco do Khan: a ganância. Ele mostrou com números que taxar as cidades geraria uma fortuna inimaginável, muito mais valiosa do que qualquer pasto. E é claro que funcionou.
Khan, totalmente convencido pelo apelo à sua própria cobiça, poupou as cidades. Uma civilização inteira foi salva, não por súplicas ou choro, mas porque um homem sábio falou a única língua que o conquistador entendia, a do interesse próprio. Então, depois de ver esses exemplos históricos incríveis, a grande questão que fica é: como é que a gente pode aplicar esse princípio tão poderoso no nosso dia a dia? E aqui está o pulo do gato. Isso não é sobre ser manipulador, de jeito nenhum. É sobre ter o que a gente pode chamar de empatia estratégica. É a arte de conseguir enxergar o mundo pelos olhos da outra pessoa, de entender o que de fato move ela, e aí sim, alinhar o que você quer com o que ela também quer. Então, para a gente resumir a estratégia, esquece o passado, esquece essa história de dívida de gratidão. Primeiro passo, entender o que a outra pessoa quer, quais são as motivações dela. Segundo, mostrar como você pode ser a ponte para ela conseguir isso. É fazer o seu pedido não parecer um favor para você, mas sim a solução perfeita para o problema dela. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O que será que realmente move as pessoas que estão ao nosso redor? Se a gente começar a observar o interesse próprio por trás das ações, não para julgar, mas para entender, talvez a gente comece a ver o mundo de uma forma muito mais clara. E, claro, a navegar por ele com muito mais eficácia.